Salve, salve, galera! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um Tributologia e esse é o programa de número 223 que vai ao ar no domingo, dia 14 de julho de 2024. Domingo, 14 de julho de 2024, e é importante lembrar que na semana passada foi aprovado o texto de regulamentação da reforma tributária pela Câmara dos Deputados e o texto caminha agora para o Senado Federal. O Senado Federal já indicou que haverá muitas mudanças no texto aprovado na Câmara, mas eu não estou aqui nem para falar sobre isso hoje não. Hoje, na verdade, eu quero falar sobre uma notícia. Na verdade, muitas pessoas me mandaram comentários de blogueiros, de pessoas do mercado, enfim, questionando efetivamente a reforma tributária, questionando o aumento do custo de venda de imóveis com a reforma tributária, né? Muita gente falando, alguns vídeos falando que após a aprovação da reforma o imposto sobre imóveis vai ficar mais que o dobro do que é hoje. E, gente, calma. Calma, porque também não é bem assim que funciona. O texto aprovado da reforma tributária, ele é um texto que ainda vai ser discutido no Senado, mas independentemente dessa discussão no Senado, não há um aumento imediato da carga tributária. Não só porque a reforma tributária vai sofrer um período de transição, mas porque o critério de cálculo que está sendo utilizado para quem está defendendo esse aumento de carga tributária não é um critério que deve ser levado em consideração de forma absoluta. Deixa eu explicar por quê. A lógica hoje de quem está aumentando, né, a tributação para a construção civil de forma muito elevada é exatamente sob o argumento de que hoje a tributação na construção civil é de 8% e ela passa a 15,9%. Não é bem assim que funciona, né? Vamos entender como é hoje, vamos entender o cenário pós-reforma tributária. Hoje, o setor de construção civil, quando ele vende um imóvel, existem vários benefícios fiscais que vão ser aplicados, várias formas de cálculo que vão ser aplicadas. No tocante à tributação federal, a gente vai ter uma tributação que fica ali na casa entre 4,5% e 5%. Eu não vou aqui tratar de números absolutos, o meu objetivo aqui no Tributologia não é dar uma aula, é informar. Tá? Depois, se você quiser aprender isso de forma mais aprofundada, nos meus cursos eu ensino. Mas o objetivo aqui é informar. Então não adianta eu ficar tratando aqui de detalhe, porque nem todo mundo está assistindo tributologia, está ouvindo tributologia, é efetivamente um técnico do direito. Meu objetivo aqui é ser um informante do direito tributário da economia como um todo. Bom, então hoje o setor imobiliário, o setor de construção civil, vai pagar na tributação federal em torno de 4,5% a 5%. Vamos arredondar em 5% os tributos. E além disso, nós temos o ISS, que é mais 5%. É claro que ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, é um imposto municipal. Significa dizer que ele pode ter uma variação de alíquota que vai entre 2% e 5%, de modo que esses 5% podem variar, a depender do município, entre 7%, né, e 10%. Entre 7% e 10%. Essa é a lógica que nós temos hoje da tributação federal como um todo, somado ao ISS. Mas é importante lembrar que eu estou falando aqui já englobando imposto de renda, já englobando a CSLL, já, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, já englobando PIS e COFINS, tá bom? A preocupação do setor é legítima porque com a reforma tributária, a alíquota base definida pelo Congresso para o ISS é uma alíquota de 26,5%. É uma alíquota de 26,5%. E há uma redução dessa alíquota de 26,5% de 40%. O próprio texto prevê uma redução de 40% para o setor da construção civil, tá bom? Beleza. Então a alíquota do imposto sobre valor agregado vai ser de 15,9%. Vai ser de 15,9%. Nessa tributação, a gente está falando aqui dos tributos englobados, que são o ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que hoje a alíquota é 5%, PIS e COFINS, que são as contribuições para o PIS e para a COFINS, que tem uma alíquota hoje de 9,25%,
Mas naquele cálculo que eu fiz para vocês, PiscoFins já estaria no bolo de uma empresa de lucro presumido, tá? Numa empresa de lucro real, a gente vai ter 9,25%. Então, se eu pegar uma empresa de lucro real, eu já estou falando aí em 9,25 mais 5, que são 14. Não está muito longe dos 15,9, né? Então, a reforma, esse IVA da reforma tributária, ele vai abranger o ISS e vai abranger PIS e COFINS. Além do ICMS, que incide sobre os insumos que são comprados para a construção civil. Todos os insumos que são adquiridos para a construção civil, eles são fatos geradores do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Pois bem, feito todo esse arcabouço, é importante lembrar que a reforma tributária, ela tem como objetivo garantir que o tributo incida somente sobre o valor agregado de forma efetiva. Ou seja, a reforma tributária ela traz o direito à não cumulatividade plena. Então as construtoras elas vão passar a tomar crédito de todos os insumos que elas adquirirem. Então a construtora ela contratou um serviço, comprou um tijolo, contratou um engenheiro à parte, comprou um cimento. Tudo isso vai gerar crédito, coisa que efetivamente não existe hoje. Então se você considerar que a margem de lucro das construtoras não é uma margem de lucro muito grande, né? Os insumos eles vão gerar crédito, isso vai reduzir esse 15,9 nominal, que é a alíquota do IVA pós-reforma tributária, levando-se em consideração a alíquota cheia de 26,5% menos 40% para o setor que já está aprovado. Ou seja, muito cuidado com esse terror que é colocado muitas vezes, porque não há esse aumento da venda do imóvel. E outra coisa, não há previsão de incidência se a venda for entre pessoas físicas. Não há previsão de incidência se a venda for entre pessoas físicas. Então fica tranquilo, tá vendendo teu imóvel aí, sabe? Tá comprando o imóvel de uma outra pessoa física. Gente, essa discussão é só para as construtoras. Ah, Gabriel, mas não me interessa comprar de outra pessoa, eu só quero imóvel zero. Não se aborreça. Pode haver um aumento de carga tributária? É possível. Mas pela lógica da reforma não vai haver esse aumento todo. Por quê? Porque a construtora ela recolhe o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, não dá direito a crédito. Após a reforma, ele vai ter direito a crédito. Então, provavelmente, nós teremos uma anulação desse aumento da carga tributária com o creditamento dos insumos que são necessários para a atividade. Portanto, eu peço a vocês cuidado com essa quantidade absurda de vídeos e conteúdo que está sendo produzido em razão da reforma tributária, porque tudo que está sendo feito agora é muito achismo. E muitas vezes esse achismo ele tem viés político. Quem me acompanha aqui no Tributologia e cá entre nós, eu tenho a tranquilidade de dizer que o Tributologia ele já existe desde 2018, né? Então, assim, já passei por alguns governos, né? Eu tenho uma mesma linha de pensamento. Eu sou contra a reforma tributária, eu sou um crítico da reforma tributária no modelo que ela está sendo aprovada, mas vamos criticar de forma correta. Não é para sair aí dando porrada à torto e à direito, dizendo que está errado, uma das poucas coisas que efetivamente não acho que vai ter grandes impactos, tá? Então, vamos delimitar aqui o escopo. Vai haver aumento de carga tributária para a construção civil na compra e venda de imóveis? Provavelmente não. Não dá para afirmar que sim, nem que não. Provavelmente não, por quê? Porque todos os insumos vão dar direito a crédito, desde o tijolo, passando pela areia, pelo cimento, pela tinta, coisa que hoje não acontece. Como se não bastasse, a alíquota hoje não é tão baixa. A tributação não é de 8%. A tributação ela pode chegar a algo muito maior que isso. Ela pode chegar até 15%, 14% aproximadamente. Depende do caso concreto. Você não pode dizer que aquele setor é tributado daquela forma, porque as empresas elas podem ter modelos de tributação e opções diferentes, sabe? E como se não bastasse, a reforma tributária ela vai trazer um direito ao creditamento pleno que não existe hoje no nosso sistema tributário. Portanto, sem pânico, a construção civil não vai ser absurdamente afetada e, além disso, a venda de imóveis entre pessoas físicas não vai sofrer absolutamente nenhum impacto. Absolutamente nenhum impacto.
Então, muito cuidado. Não se desespere e cuidado com os vídeos que vocês veem por aí. Necessariamente não vai haver um aumento de carga tributária para esse setor. Para muitos outros vai haver. Profissional liberal, como advogado, médico, engenheiro, tudo aqui a gente vai ter aumento de carga tributária frente ao que a gente tem hoje. Mas para o setor da construção civil, no primeiro momento, a resposta é não. Não necessariamente teremos uma reforma tributária com aumento de carga tributária. Provavelmente nós teremos um equilíbrio naquilo que existe hoje. Bom, esse foi a Tributologia de hoje. Espero ter esclarecido esse ponto que é de extrema importância para a galera se informar e não sair falando besteira por aí. Bom, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença. Se você gostou, dá o seu like, curta, compartilhe o Tributologia para que mais pessoas tenham acesso à informação isenta e que está aqui todo domingo se expondo e efetivamente com uma linha de raciocínio fácil de seguir. Um beijo grande e semana que vem tem mais Tributologia. Tchau, tchau.